Hoje nós vamos aprender a construir uma parede no Revit e editar as suas camadas de estrutura e de revestimento. Lembrando que quando a gente trabalha em BIM, o mais importante é a gente ter informação. Então, quando eu configuro uma parede com as suas camadas bem definidas, a gente consegue extrair uma qualidade melhor de dados para a gente poder alimentar as nossas planilhas de orçamento, para a gente poder extrair quantitativo de uma forma mais qualificada e com precisão também. Então, aqui eu estou usando uma versão do Revit 2025, é a última versão do Revit 2025, e eu estou com o modelo padrão de arquitetura do Revit aberto. Ou seja, esse template ele não tem nenhuma configuração pessoal. Todas as configurações aqui são configurações padrões do Revit. Esse template ele abre nessa tela, tanto que nem está salvo aqui ainda esse projeto. Eu vou começar editando uma parede qualquer para a gente poder entender como que a gente faz esse tipo de edição. Para eu construir uma parede, o comando ele fica aqui na aba de arquitetura e é o primeiro comando aqui, o comando parede. Quais são os tipos de parede que a gente pode construir aqui? Nós temos paredes arquitetônicas, paredes estruturais e paredes por face, né, que são paredes quando a gente quer construir através de um objeto, de uma massa, utilizando uma face, a gente pode utilizar esse recurso aqui também. A parede moldura e friso, ela não está habilitada aqui nesse template. Vamos lá então, começando com uma parede arquitetônica. A gente pode perceber aqui já na ajuda do comando, né, automática, que a gente percebe ali as camadas. Ó. A gente tem a estrutura, camada de revestimento, né, uma camada, por exemplo, de chapisco, de reboco, de pintura, de massa corrida. Como que a gente configura essas camadas, a espessura de uma parede e também como que a gente constrói uma parede, definindo as alturas, os níveis. Então vamos aprender. Primeiro passo é a gente vir aqui e selecionar o comando. Eu posso clicar direto aqui na parede ou a gente pode utilizar o atalho, que é WA de wall. E aí a gente vai ter então, né, a parede. Eu ativei o atalho e apareceu aqui já para eu poder colocar minha parede. Aqui na minha barra de propriedades, a gente vai ver ó, qual é a parede que está sendo construída. Aqui a gente está com uma parede básica, genérico, de 200 milímetros. Quando eu clico aqui nessa setinha, aparece para mim todas as opções de parede que estão aqui configuradas nesse template. Então a gente tem aqui uma série de famílias de parede já pré-configuradas, que é do template padrão de arquitetura aqui do Revit. Vamos supor que eu não queira utilizar nenhuma dessas paredes, eu preciso então criar uma nova. A gente vai escolher alguma delas aqui para a gente poder partir como referência. Então vamos, por exemplo, pegar essa mesmo que a gente está, genérico 200 milímetros. Eu não quero ela, eu quero construir uma parede nova para o meu template. Lembrando, quando a gente tem já um template configurado, a gente não precisa de fazer essas edições toda vez. A gente só vai editar uma única vez, deixar essa família salva no seu template para você poder utilizar nos seus projetos. Caso você tenha alguma necessidade especial, você pode vir aqui e criar uma nova. Então a gente vai vir aqui ó, no editar tipo. Vamos clicar aqui no editar tipo e ele vai aparecer para nós as propriedades desse tipo. Ele vai falar aqui qual é a família, né? A família do sistema, que é a parede básica. E o tipo dela é um tipo genérico de 200 milímetros. Então nós vamos duplicar esse tipo, vamos clicar aqui em duplicar e vamos renomear. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma parede de 20 centímetros. Vamos colocar aqui os acabamentos externo e interno. Vamos colocar aqui externo, pintura branca. E interno, vamos deixar aqui uma coisa diferente. Vamos colocar aqui, por exemplo, o reboco. Só para a gente poder... Na verdade, vamos colocar aqui uma cerâmica. Interno cerâmica. Ainda vou colocar aqui um texto genérico para a gente entender que é uma parede genérica. A gente não está definindo qual é a cerâmica ainda. Aqui também na pintura branca eu vou colocar o genérico, porque eu ainda não vou definir ainda qual é a tinta exatamente. Só é uma pintura branca, mas que tipo de tinta? Se é um esmalte, se é um acrílico? Aí vai ser para outra definição. É importante a gente sempre nomear de forma correta, que fique claro, tá? Essa nomenclatura ela é de acordo com o padrão de vocês, não é necessário que vocês utilizem exatamente esse padrão aqui, tá? Mas é importante que a gente informe da forma correta para que a gente saiba na hora de procurar, né, e na hora de fazer as extrações
a gente saber exatamente o que a gente está procurando e que tipo de material que a gente está usando ali. Vamos dar um OK. Pronto, agora eu tenho, na família de parede básica, eu tenho uma parede, um novo tipo, que é uma parede de 20 centímetros, o externo de pintura branca genérica e o interno de cerâmica genérica. Agora nós vamos editar essa parede. A gente vai vir aqui ó, nos parâmetros de tipo e vamos aqui no sistema de construção, no parâmetro de construção, nós vamos editar a estrutura dessa parede. Então a gente vai clicar aqui em editar e agora ele vai abrir aqui para mim, né, as especificações dessa parede para a gente poder editar as camadas. Então vamos ler primeiramente isso aqui. A gente tem aqui qual que é a família, que é uma parede básica, o tipo, né, que é o que a gente renomeou, a espessura total, isso aqui é padrão, né, já veio da parede que a gente está utilizando. Aqui tem dados de resistência, massa térmica, que estão zerados, a gente pode, né, editar isso também. E aqui a altura. Nós vamos começar editando as camadas dessa parede. Vamos fazer uma leitura disso aqui. Essa camada tem o lado externo e o lado interno. A ordem das camadas aqui que vai determinar, tá, a espessura da minha parede e a ordem dos acabamentos. Então, se eu tenho a estrutura no meio e eu tenho aqui os limites do núcleo, né? Então, eu estou limitando o núcleo dessa parede. Aqui ela veio com os 200 milímetros, né? Lá da parede básica que a gente copiou. E agora nós vamos acrescentar aqui, vamos editar isso aqui a nosso gosto. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos editar esse material da estrutura. Aqui em material, está por categoria. Nós vamos vir nesses 3 pontinhos, clicar aqui, e vai abrir agora para a gente o navegador de materiais. É onde a gente vai encontrar os materiais que nós vamos utilizar nessa parede. Vamos pesquisar aqui se a gente tem algum tijolo aqui cerâmico. Vamos ver. Vou digitar tijolo e já apareceu para mim aqui, ó, tijolo comum. Como eu já tenho esse material configurado aqui, eu vou utilizar ele mesmo nesse momento. Mas caso a gente não tenha, a gente pode criar um novo material. Aqui a gente tem todos os dados desse material, né, informações descritivas, gráficos, aparência, né, a parte de físico, térmico, todas essas informações eu posso preencher, tá, de acordo com o meu material. É importante que a gente, quando for construir o material, coloque, né, todas as informações que a gente tiver, o máximo de detalhe possível. Lembre que essas informações vão ser utilizadas lá na frente, na hora da gente poder fazer os quantitativos, né? Então, dentro do BIM, quanto mais informação precisa a gente tiver, mais resultado a gente vai ter lá na frente, tá? Então, aqui a gente já tem um tijolo, vamos manter esse tijolo aqui, não vamos... Eu acabei mexendo aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui e voltar. Deixa eu editar aqui de novo. Vou pesquisar aqui o tijolo. Tá aqui o tijolo comum. Quando você passa o mouse dentro de um campo e você rola o scroll, aqui de dentro, ó, ele vai mudar o valor. Tá? Então, quando você for rolar o scroll e você não quer alterar o valor, esteja sempre fora do campo. Ou você pode vir aqui também pela barra de navegação. Então vamos deixar esse tijolo comum. Ok. Pronto, agora eu selecionei aqui o tijolo. Qual que é a espessura do tijolo? Se eu estou construindo uma parede de 20 centímetros, normalmente a gente utiliza um tijolo de 14 centímetros. Como esse template está configurado em milímetros, a gente vai colocar aqui 140 milímetros. Ele é um material estrutural? Se for, a gente vai deixar isso aqui marcado. Se não for, a gente desmarca. No caso, vamos deixar isso aqui marcado, que vai ser o material estrutural da nossa parede. Beleza. Então, o que mais tem no núcleo da minha parede? Nada, vai ter só o tijolo? Beleza, vamos deixar então aqui o tijolo. Agora nós precisamos acrescentar as outras camadas. Vamos começar aqui com o lado externo, que é o lado de cima, ó, lado externo. Eu vou clicar aqui na linha e eu vou inserir uma linha nova. Essa primeira camada, que está fora do limite do núcleo, eu vou colocar um material que vem logo depois do tijolo. No caso aqui, a gente vai colocar um chapisco, por exemplo. Poderia ser outro material. Então eu vou primeiro selecionar a função do meu material e agora a gente vai aprender uma coisa muito interessante. Quando eu seleciono aqui a função do meu material, a gente tem a estrutura, o substrato, a camada térmica de ar, ou ar, né, térmica ou ar, acabamento 1, acabamento 2 e camada da membrana. Percebam que cada material carrega um número em colchete, 1, 2, 3, 4, 5, e a camada de membrana é vazia. O que isso significa? Esses números, eles indicam a prioridade funcional dessas camadas. Então, elas controlam principalmente como que essas camadas vão se encontrar, vão fazer os recortes, as conexões nos cantos, nas junções das paredes.
E cada número desse corresponde a uma prioridade. Então, por exemplo, a estrutura ela tem prioridade 1. Né? Então, o que a gente tem normalmente na estrutura? Concreto, um bloco estrutural, a própria alvenaria de tijolo. Já o substrato, ele é uma base para acabamento. Pode ser, por exemplo, um chapisco, né, uma contraparede, uma placa cimentícia. Depois nós temos a camada térmica e ar. Pode ser, por exemplo, um isolamento térmico, uma lã de vidro, uma camada de ar. Depois nós temos os acabamentos. O acabamento 1, normalmente, a gente tem um reboco, um revestimento, né, uma fachada. E no acabamento 2, normalmente o material final, né, a pintura, a cerâmica ou um acabamento secundário. E nós temos, por último, a camada de membrana, que é uma camada de impermeabilização. Cada camada dessa nós podemos definir a espessura de cada uma. A camada de membrana, normalmente a gente não coloca espessura, a gente deixa ela com espessura zero. Então, quanto menor é o número, maior é a prioridade. Então, é inversamente proporcional. Pode perceber, a estrutura tem o número 1, que é a prioridade. Então, portanto, uma camada de estrutura, né, que é o número 1, ela tende a continuar uma junção. Então, quando a gente for fazer uma junção de parede, a estrutura ela vai continuar. Enquanto uma camada de acabamento, ela pode ser interrompida ou ajustada ali no Revit na hora de fazer a junção. O que é importante também a gente saber? Esses números, eles não representam a ordem física das camadas. O acabamento 1 e o 2 não significam necessariamente exterior e interior. Normalmente, por convenção, a gente adota que o acabamento 1 a gente utiliza mais para revestimentos mais robustos, podemos dizer assim. E o acabamento 2 para acabamento mais fino, né, o acabamento final. E a posição de interna ou externa, ela vai ser definida pela ordem das camadas na estrutura da parede. Então, de acordo com a ordem que eu colocar aqui, essas camadas, ela que vai definir se é interna ou externa. Então, essa classificação, gente, quando ela é feita de forma correta, ela melhora bastante a limpeza automática do Revit, quando ele faz as junções nos encontros, melhora muito a visibilidade. Então, aqui para o chapisco, nós vamos escolher a camada de substrato, que é justamente essa preparação. O material, a gente vai lá e vai escolher o chapisco. Então, eu vou vir aqui e vou pesquisar chapisco. Então, eu não tenho chapisco aqui. Quando eu não tenho, eu posso criar esse material. Então, a gente vem aqui embaixo ó, e cria ou duplica materiais. Vamos clicar aqui, criar um novo material. Ele já apareceu aqui, padrão, novo material. Nós vamos clicar com o botão direito, renomear esse material. Eu vou colocar aqui, por exemplo, chapisco. Aqui em dados de identidade, a gente pode preencher, né, de acordo com a nossa demanda. Então vamos colocar aqui, por exemplo, chapisco para alvenaria, espessura igual a 1 centímetro, tá bom? Chapisco. Posso colocar comentários, palavras-chave para a gente buscar, né, quando for pesquisar aqui, a gente pode colocar. Se você tiver mais informações, né, no caso, por exemplo, se fosse ter um fabricante, modelo, não é o caso aqui, então a gente pode deixar, tá? E a gente vai preencher agora também as definições de gráfico e aparência, tá? A gente vai vir aqui em gráfico, vai vir em aparência e vamos preencher aqui, que é como que a gente quer visualizar isso na hora que a gente for, né, apresentar ali o Revit. A gente pode também adicionar aqui as características físicas e térmicas. Tá? A gente tem os recursos aqui da Autodesk, a gente pode buscar isso aqui. Como a gente está fazendo aqui uma aula para vocês aprenderem a definir isso, eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Isso aí de cada material vocês vão buscar aí as informações que vocês tiverem. Eu vou alterar o cenário aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Como é uma parede, eu vou colocar aqui uma cena de parede, então a gente consegue ver aqui como que ela vai ser representada. Aqui a gente tem nome do material, vamos colocar aqui chapisco. Descrição, material genérico, vou colocar aqui chapisco para parede, espessura 1 centímetro. Vou colocar aqui em palavras-chave, revestimento, chapisco do material. Eu posso, por exemplo, utilizar uma imagem. Caso eu tenha, por exemplo, uma textura, a gente pode, por exemplo, buscar em sites de textura, né, uma textura de chapisco. E eu posso adicionar essa textura aqui. Quando a gente for renderizar no estilo realista, vai aparecer essa textura, né, ou no estilo de textura também. Mas aqui no caso, eu não vou fazer isso agora, eu vou selecionar uma cor qualquer, vou clicar aqui, vou pegar um cinza comum e vou editar ele um pouco aqui, vou deixar ele um pouco mais escuro. Tá ok. Não vou trabalhar aqui agora com reflexibilidade, com transparência, porque não vem ao caso, tá? Isso aqui agora é mais prático mesmo.
Para entrar nesses detalhes aqui, se você tiver os detalhes do material, você vai ficar aí à vontade para poder trabalhar aí o seu material. Aqui em gráficos, não vou entrar também em muitos detalhes, tá? Padrão de superfície, o padrão da superfície, né? Como que a gente vai enxergar isso. A gente tem primeiro plano, plano de fundo, e a gente tem o padrão de corte. Também a gente tem o primeiro plano e o plano de fundo. Isso aqui vai ser definido quando a gente for, né, modelar. Se eu tiver em corte, eu vou ver uma coisa, se eu tiver em superfície, eu vou ver outra coisa. O primeiro plano é, por exemplo, eu estou vendo aquela superfície em primeiro plano. É a primeira coisa que eu estou vendo. Imagina a ordem de profundidade. Você está num corte, por uma fachada, por exemplo, você está vendo ali uma parede de primeiro plano, e o plano de fundo é o plano que está lá atrás, né? O que está no fundo do primeiro. Né? Meio óbvio isso, mas é por aí. E o plano de corte, mesma coisa, né? Você tem o padrão de corte, você tem o primeiro plano, que é onde você está cortando ali, e você tem o plano de fundo, né? Que é o que você está vendo lá no fundo. Vamos deixar isso do jeito que está. Tá? Não vou entrar em detalhes disso aqui agora. Eu vou clicar aqui ó, em utilizar a aparência de renderização para poder utilizar a mesma cor que eu coloquei aqui. Se tivesse uma imagem aqui, ele ia puxar também dessa imagem, tá? Depois eu desmarco isso aqui, vou deixar do jeito que está aqui mesmo e vou dar um OK. Vou aplicar, vou dar um OK. Pronto, agora eu tenho o meu material de chapisco. Quanto que nós vamos colocar de espessura? Eu coloquei lá 1 centímetro, então vamos colocar aqui 10 milímetros. Quando eu der Enter aqui, ó, vocês vão ver que automaticamente a espessura já mudou aqui, ó. Ela já tem 15, porque ela já está somando 14 mais 1. Então ela já passou para 150. Agora nós vamos adicionar uma outra camada. Vamos clicar aqui e vamos inserir outra camada. Essa camada vai ser, por exemplo, o que a gente tem mesmo do lado externo? Pintura. Então vamos colocar aqui um reboco. No reboco, eu vou continuar tratando o reboco aqui ainda como substrato. Vou selecionar aqui o material e vou colocar um reboco. Não tenho aqui um reboco, eu tenho essa renderização bronzeada aqui, não é o que eu quero, então eu vou vir aqui e vou criar um novo material. Vou renomear, vou colocar aqui reboco. Vou vir aqui na parte gráfica dele, identidade, vamos colocar aqui o nome, reboco, vou deixar, não vou editar isso aqui agora, tá, para o vídeo não ficar longo demais. Vocês já entenderam como é que preenche esses dados. Vamos vir aqui em aparência, deixa eu pegar aqui a mesma cena, deixa eu só mudar esse nome aqui para não ficar genérico demais. Vou selecionar aqui uma cor, vou pegar aqui um outro cinza, vamos deixar ele um pouco mais escuro do que o chapisco, só para a gente poder diferenciar. Na verdade, vamos deixar mais claro, vamos deixar o reboco mais claro. Não, vamos deixar mais escuro mesmo. Agora eu vou voltar aqui em gráfico, não vou mexer em nada agora, tá? Vou voltar aqui em gráfico, vamos deixar a mesma aparência. Vou dar um aplicar, ok. Qual que é a espessura do meu reboco? Vamos trabalhar aqui com 1,5, né? São 15 milímetros. Se a gente tem 14 no núcleo e a gente precisa de 20, sobram 6, né? Então vão ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Vou trabalhar aqui com 1,5 de reboco. Isso podia ser alterado, tá? Podia ser 1,5 de chapisco e 1 de reboco. Aí é de acordo com o seu material, com a sua composição de custo, com o seu pedreiro, né? Você tem que definir isso aí no seu template. Mas você vai ver que isso aqui fica muito claro de visualizar. Ó. Quando a gente vem nesse botão aqui, ó, visualizar, a gente consegue enxergar o que a gente está fazendo. Ó. Então eu já tenho bem claro aqui o meu núcleo, que é o rosa. A gente tem a primeira camada de 1 centímetro, que é o chapisco, e nós já temos aqui a segunda camada, que é o reboco. Vamos adicionar agora mais uma camada. Essa camada aqui eu já vou tratar ela como acabamento, tá? Então eu ainda vou utilizar aqui o acabamento 1, tá? Que vai ser aí uma massa, por exemplo. Tá? Vou colocar aqui o acabamento 1, deixa eu pesquisar aqui no material uma massa corrida, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma massa aqui. Não tem, vamos criar um material novo aqui. Renomear, massa corrida. Lembrando, pessoal, isso aqui a gente faz uma vez só. Quando você pegar, por exemplo, se você pegar um template já pronto, você já vai ter essas edições aí. Mas é importante você saber se essas edições estão corretas para você melhorar, talvez, um template pronto. Né? Então é importante a gente saber construir. Vamos editar aqui, na aparência. Vamos pegar aqui deixa eu colocar aqui, massa corrida, por exemplo. Massa corrida. Poderia, por exemplo, ir lá no site da Coral, da Souvenir, pegar todos os dados dessa massa corrida, de identidade, dados gráficos, dados de aparência, inclusive física e térmica, e preencher aqui. Essa é a prática correta de fazer. A gente pega o material de verdade, coloca todas as informações dele aqui. Então vamos pegar um branco. Deixa eu alterar um pouquinho aqui do original, escurecer ele um pouquinho. Opa, escurecer um pouco esse branco aqui. Beleza. Então isso aqui vai ser minha massa corrida. Em gráfico eu vou botar aqui para utilizar a aparência de renderização. Vou aplicar, vou dar um OK. Vamos colocar aqui 0,5, né, 5 milímetros. Então, ó,
automaticamente já apareceu para mim aqui a camadinha ó, de massa corrida. E agora nós vamos colocar aqui mais uma camada. Essa aqui já vai ser o meu acabamento final, então vamos colocar aqui o 5. E o material vai ser a pintura. Vamos ver aqui se a gente tem alguma pintura. Não tem, então vamos criar aqui também a pintura. Vamos criar um novo material. Vamos chamar ele de pintura branca genérica. Vou colocar aqui o nome, já tá, vou deixar, tá? Não vou mexer nisso agora, que vocês já entenderam. Aqui na aparência, deixa eu colocar aqui uma cor branca, vamos deixar branca, branca mesmo, essa bem branca. Vamos aqui vir em gráficos, utilizar a aparência de renderização, aplicar, ok. E agora nós vamos definir ela aqui também com 5 milímetros. Vamos desmarcar esse coberturas aqui. Na verdade, vamos deixar esse aqui, vamos deixar o cobertura só aqui. Então agora ó, vocês conseguem perceber claramente aqui a divisão das camadas, né? Então a gente está aqui num plano de corte, a gente vê bem claro aqui as camadas. Então vamos agora tratar do lado interno, né? A gente fez as camadas do lado externo. Então a nossa parede agora está com 175. Deixa eu ver se isso aqui ficou certo. Tem que dar 3 aqui, né? Então a gente tem... Tá errado isso aqui, né? Aqui tem que ser 2,5. Ou a gente pode, por exemplo, trabalhar com 3 aqui e 2 aqui. Aí sim, ó. Agora a gente tem as camadinhas mais justas aqui, 170 milímetros, vai faltar 30 milímetros para o lado interno. Então agora vamos criar aqui uma nova camada aqui. Opa, viu o que aconteceu aqui, ó? Quando eu cliquei aqui, ele criou a camada acima do limite do núcleo. Não é isso que eu quero, então eu posso vir aqui, ó, e mover, ó, aqui, ó. Se eu clicar acima, ela move para cima, se eu clicar abaixo, ela move para baixo. Então eu vou mover ela para fora do limite aqui. Vou selecionar aqui o material de substrato. Agora eu já tenho material aqui de chapisco. Então vou colocar aqui o meu chapisco. Vamos trabalhar aqui com 10 milímetros mesmo, né? Igual está no outro. Tirar isso aqui. Então já tenho aqui minha camadinha de chapisco. Agora, nós vamos trabalhar com uma camada de emboço. Né? Então a gente já tem 1 milímetro. Eu vou deixar um emboço aqui. Vamos criar um novo material aqui. Abaixo. Vou colocar ainda como substrato. Vamos colocar aqui um emboço. Porque não usamos reboco, né, para colocar cerâmica. Para assentar cerâmica a gente tem que fazer um emboço. Então não tem o emboço. Vou criar o material. Vou colocar aqui o nome. Vou renomear. Emboço. Vou vir aqui em aparência. Colocar uma cena de parede. Eu gosto de colocar a cena para eu ver aqui a cor, tá? Não vou preencher nada agora, porque né, vocês já entenderam. Vou colocar aqui um cinza. Mexer um pouco nele aqui para ficar diferente dos outros. Bem aleatório, tá? É para realmente ficar diferente dos outros materiais. Vou vir aqui em gráfico. Vou usar essa aparência de renderização. Aplicar. Ok. E aqui no emboço, vamos colocar 10 aqui também. Por que eu vou colocar 10 aqui? Porque cerâmica, ela vai ter pelo menos um, né? Então vamos colocar um aqui para nossa cerâmica. E agora, a gente vai, por último aqui, criar o nosso material. Vamos passar ele para baixo. E esse aqui já vai ser o meu acabamento 2. Então deixa eu ver se eu tenho alguma cerâmica aqui. Ó, tem aqui um azulejo cerâmico. Eu vou usar ele mesmo, mas eu poderia criar aqui uma cerâmica nova, tá? Então posso mudar tudo isso aqui. Eu vou deixar esse azulejo cerâmico aqui mesmo. Para vocês né, poderem ter mais agilidade aí. Então vou colocar esse azulejo cerâmico. Vou colocar aqui uma camada de 10. E agora eu já tenho aqui o padrão. Então a gente tem agora, na espessura total, 20 milímetros. Então estamos com a nossa parede configurada. Vou dar um OK. Estou aqui na propriedade de tipo, editei, né? A largura aqui já foi configurada aqui. Não vamos agora editar isso aqui, mas as propriedades aqui eu posso né, editar de acordo com os materiais que eu coloquei, né? Então tudo isso aqui vai ser de acordo com os materiais que eu coloquei. Então por isso que é importante a gente preencher os materiais sempre com as melhores definições. Então, por exemplo, quando eu for, vamos supor que eu fiz um modelo aqui, e lá na frente eu vou levar esse modelo no Forma para, por exemplo, avaliar a questão térmica, de iluminação natural. Então todas essas propriedades elas vão ser utilizadas para isso. Então por isso é importante a gente ter né, um preenchimento bem preciso né, desses materiais. Quanto mais precisão e informação, melhor você vai colher os frutos do BIM. Vamos dar um aplicar, ok. Agora ó, eu estou com ela selecionada aqui, parede básica, uma parede de 20 centímetros, externo pintura, cerâmica interna. Opa!
e o interno cerâmica. Então, quando eu vou criar a parede agora, aqui nessa barrinha de baixo, ó, a gente tem algumas informações para preencher. Eu posso selecionar a altura ou profundidade. Aqui eu posso conectá-la a algum nível ou não conectar. Como ela está não conectada, ela permite que eu edite a altura. Então, eu quero, por exemplo, aqui 3.000 milímetros, né, que vai ser aí 3 metros. Ou eu poderia vir aqui, por exemplo, colocar conectada ao nível 2. Então agora eu já não consigo mais editar a altura porque ela vai se conectar no nível 2. Então vamos deixar, por exemplo, não conectado e colocar aqui essa altura de 3.000 mesmo. A linha de localização, a gente tem linha central da parede e do núcleo, a face de acabamento externa e interna e a face do núcleo, externa e interna. O que significa isso? A linha central da parede, se eu utilizar ela, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais próximo, quando eu clico, ó, eu selecionei exatamente o centro da parede, ó, de referência. Olha a linha tracejada azul. Ela está passando exatamente no centro da parede. Vou dar um escape. Não vou salvar isso agora. Se eu clicar no central do núcleo, a diferença é que ela vai pegar a linha central do núcleo só, e não da parede. Como eu tenho 3 centímetros para cima e 3 para baixo do núcleo, então a minha linha central do núcleo e da parede, nesse caso, é a mesma, não vai fazer diferença. Se eu pegar a face de acabamento externa, ela vai pegar o final da parede, né, a última camada. Então a linha tracejada já foi lá para a face externa. Se eu vier para a face interna, vocês vão reparar que a linha vai vir para baixo. Ó. Tá? Então quer dizer que o lado de cima é o externo e o de baixo é o interno, da esquerda para a direita. Mas vamos supor que eu queira trocar isso sem vir aqui, ó, interno e externo. Eu posso apertar o espaço e ela flipa. Tá? Então a gente consegue fazer essa troca aqui. Às vezes, durante a modelagem, é muito rápido, a gente está fazendo isso, então eu quero trocar, eu já pego uma para cá, aqui eu já quero trocar para outra face, então a gente vai, né, construindo aí dessa maneira. Eu vou dar um undo aqui, tá? Desfazer essa parede, vou voltar aqui. E a gente tem também a face do núcleo externo e interno. É a mesma situação para a linha central. A diferença é que vai pegar a face do núcleo e a face do núcleo interno e externo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. A linha tracejada ela está exatamente na face do núcleo. Né? Então, o que sobra ali para cima é as camadas de acabamento. Essa é a diferença. Então, para cada situação, você vai modelar com uma linha de localização. Próxima coisa que a gente tem aqui é cadeia. O que significa esse cadeia? Vou pegar aqui, por exemplo, a face externa. Quando eu dou um clique, ele pede para eu dar o segundo ponto. Sempre aqui, ó, embaixo aqui, ó, o Revit vai falar o que você precisa fazer. Então aqui, ó, insira o ponto final da parede, o espaço inverte a orientação, né? Já falou para você ali que você apertar o espaço ela flipa. Se eu clico no primeiro ponto, eu terminei a parede. Eu continuo com o comando aberto. Ó. Se eu fizer outra parede para cá, ela vai construir outra. Se eu clicar para cá, ela vai construindo outra. E assim por diante. Eu posso ir fazendo aqui, né? Ela vai juntando ali automaticamente. Então, ou seja, eu fiz uma cadeia de paredes. Quando eu, por exemplo, aproximo o mouse, depois eu vou mostrar isso para vocês. Vamos fazer agora sem cadeia. Se eu desmarcar isso aqui e eu fizer uma linha, quando eu clico no segundo ponto, ela vai desativar o comando. Ó. Eu não consigo continuar. Se eu quiser continuar, eu tenho que clicar de novo no segundo ponto. Então vamos supor que agora eu preciso continuar daqui, então eu venho aqui, clico, faço outro. Agora eu preciso clicar de novo. Se eu quiser continuar daqui, eu clico, faço outro. Se eu quiser continuar daqui mesmo, eu tenho que vir aqui clicar, fazer outro. Então a diferença é que aqui eu vou fazendo em cadeia, aqui a gente faz isolado, cada segmento. O que significa esse deslocamento aqui? Vamos supor que eu queira usar, por exemplo, essa linha, essa face de referência, mas eu quero que a parede fique a 1000 milímetros ali dela. Então eu venho aqui, ó, e digito 1000. Quando eu clicar no meu ponto de referência, ó, ela vai colocar 1000 milímetros para fora. Se eu flipar, ela vai para fora. Ó. Flipei para dentro, flipei para fora. Isso aqui é a face. Então, ó, se eu fizer essa parede aqui, eu vou ter exatamente os 1000 milímetros da face externa dela, tá? A setinha vai ficar sempre aqui na face externa. Então é para isso que a gente usa esse deslocamento, é quando eu quero fazer uma linha paralela ou algo que precise ali de um deslocamento. Então é assim que a gente constrói paredes. Agora vamos aqui para as propriedades para a gente perceber em relação a nível. Né? Aqui a gente está em planta, vamos pensar agora em uma visão de corte. Aqui eu tenho como definir a restrição de base dela, tá? Que é de onde ela vai partir no plano inferior ali. Aqui ela está partindo do nível 1. E aqui eu consigo colocar um deslocamento. Então vamos supor que eu queira que ela fique 20 centímetros para baixo ali do nível 1. Vamos traçar aqui um corte, para vocês poderem entender. Tem aqui o símbolo de corte. Ó. Vou traçar um corte aqui, para a gente poder visualizar isso aqui em corte. Ó, reparem
que aqui eu tenho a face de acabamento externa, ó, que é justamente o meu azulejo. Se eu mudar aqui embaixo ó, o meu estilo de visualização, vou colocar um detalhamento alto, ela já apareceu em corte aqui para mim, né, o núcleo. E eu vou colocar aqui, por exemplo, cores consistentes. Ela já vai aparecer para mim aqui, né, o perfil do meu azulejo, que foi o que eu defini lá. Quando a gente traz esse corte, a gente consegue ver, né, os níveis. Né? Então, se eu, por exemplo, vier aqui nessa parede, ó, se eu tiver, por exemplo, aqui restrição de base nível 1 e 0, ela está exatamente no nível 1. Mas, e se eu quiser, por exemplo, que ela fique 20 centímetros abaixo? Eu posso vir aqui, ó, vou selecionar, por exemplo, essa face aqui. Eu vou colocar um deslocamento. Se eu quiser abaixo, eu tenho que colocar menos, né? Menos 200. Olha o que vai acontecer. Ela está agora abaixo do meu nível. Tá? Vamos tirar esse quadrado aqui, que é a região de recorte. Não vamos recortar também. Agora aparecem os meus níveis aqui. Ó. Eu estava fora do, do nível, né? O meu plano ele está representando aqui. Eu estou construindo meio fora dele. Se eu mover tudo isso para cá para dentro, fica mais fácil vocês perceberem aqui. Agora eu já estou dentro do plano do meu nível. Então eu estou 20 abaixo. Ó. Se eu pegar uma cota aqui, vocês vão ver que eu estou 200 milímetros abaixo. Então a gente utiliza, na hora de. Eu posso fazer isso depois, igual eu cliquei aqui, por exemplo, e editei. Eu posso, por exemplo, se eu quiser agora, não, a restrição superior, quero que ela conecte aqui no nível 2. Eu posso vir aqui, ó, conectar acima para o nível 2. Então ela já conectou aqui no nível 2. E assim a gente consegue editar ela na altura. Durante a fase de construção, vou dar de novo o comando WA, eu já posso editar isso aqui, ó. Se eu quiser vir aqui e já colocar os menos 200 aqui, eu posso. Eu já vou construir ela aqui, ó, fazer uma separada aqui para vocês verem, ó. E ela já vai mostrar aqui no corte 200 milímetros. Se eu selecionar ela aqui, ó, caso você não tenha dificuldade de enxergar lá, ela vai aparecer selecionada aqui. Ó. Um pulo do gato aqui, quando a gente está construindo parede, assim, eu gosto de trabalhar com duas telas. Se eu usar o comando WT, ela divide a tela para mim e eu já consigo ver o que eu estou fazendo em corte e em planta. Ó. Então facilita também, né, para a gente construir. Se eu voltar para cá, ele fica ali. Então é assim que a gente constrói parede. É assim. Aqui vocês estão vendo tudo branco também, porque está com o nível de detalhe baixo. Se eu mudar para o nível de detalhe alto, ele já começa a mostrar aqui as camadas, né, e os planos aqui de corte e de superfície. E se eu mudar aqui para um estilo, por exemplo, cores consistentes, a gente já começa a enxergar, né, as camadas mais precisas aqui. Né? Então, do jeito que a gente definiu lá, a gente tem aqui todas as camadas. Então é isso, pessoal. É assim que a gente constrói uma parede. Eu agradeço vocês e a gente se vê no próximo vídeo.